Dia 7 de outubro de 2023, israelenses perto da fronteira de Gaza acordaram em um pesadelo. Os israelenses acordaram hoje assustados com os sons de explosões e sirenes de alerta. Israel foi bombardeado e atacado por homens armados na manhã deste sábado pelo horário local. Israel sofreu nesse sábado o maior ataque a seu território em muitas décadas. Essa foto mostra o momento em que militantes do Hamas estão sequestrando uma israelense. Homens cortam a cerca na travessia de Erez e invadem o território israelense, seguidos por disparos de foguetes e até mesmo tanques de guerra. Quem que é o grupo por trás do que foi, para muitos, o pior ataque da história de Israel? E que deu início a uma guerra que já dura 6 meses e levou a vida de mais de 30 mil pessoas, a maioria delas sendo palestinas. Para alguns, um grupo terrorista, para outros, um grupo de resistência. Vamos ver de uma vez por todas o que é o Hamas. Alô YouTube! Já falei um pouco sobre a história de Israel e Palestina em alguns outros vídeos, especialmente esse daqui. Dê uma olhada se você ainda não viu e quer relembrar algumas coisas. Aproveitando também, quero apresentar o nosso patrocinador, a Insider. Como o mês de março é o mês do consumidor, a Insider está oferecendo descontos muito bons e tão relevantes quanto na Black Friday. O meu produto favorito, que não canso de falar, é a Tech T-Shirt. Elas são feitas de modal, que é um tecido mega resistente e pode durar até 3 vezes mais do que camisetas normais. Elas são super leves. Usando o dia inteiro, ela não me incomodou, não apertou, não machucou, não ficou fedendo e melhor, ajudou a regular a temperatura. Além disso, as fibras do tecido, elas são mais difíceis de amassar, então você nem vai precisar passar. Normalmente, as promoções de março vão até o meio do mês, mas a Insider vai estar com ofertas o mês todo. Vai lá e usa o cupom aqui do canal, que você adiciona um desconto ainda mais de 15%. Então, além de comprar a sua camisa favorita, que vai durar muitos anos, vai também ajudar o canal usando o código PLANO15. Valeu Insider por apoiar o canal. Ok, voltando no tempo, quase um século atrás. Lá na cidade de Ismailia, no Egito, um professor criou uma organização para ajudar a pobreza que ele via em países árabes. Essa organização foi chamada de Irmandade Muçulmana. Eles não gostavam de valores ocidentais como o secularismo, aquela ideia de separar religião e governo, e eles ensinavam que deveriam voltar para os princípios islâmicos mais tradicionais. Eles acreditavam que o governo deveria implementar mais as leis islâmicas, o Sharia. E mais sobre isso naquele outro vídeo que eu fiz só sobre islamismo. Aí nos anos de 1940, eles criaram escolas, hospitais, negócios e mesquitas, com o intuito de ajudar a diminuir a pobreza para árabes, que para eles tinha sido causada por causa da colonização britânica. Por séculos, o Oriente Médio teve grandes impérios muçulmanos, tanto aqueles governados por árabes, como os califados, quanto pelos turcos, como o Império Otomano. Mas, para muitos árabes, esse Império Otomano era só um vestígio dessa grande era de ouro, e cada vez estava ficando mais fraco. Então muitos sonhavam em restaurar aquela idade de ouro, principalmente com um grande califado árabe unificado, e já estavam ficando cansados dos turcos. Aí então, quando chegou a Primeira Guerra Mundial, os otomanos ficaram do lado errado, e o Reino Unido, querendo enfraquecer eles, pediu ajuda dos judeus e os árabes, prometendo para os dois, separadamente, que se eles ajudassem na guerra, eles iriam ajudar a criar um país independente para eles no lugar do Império Otomano. Mais para o final da guerra, os britânicos publicaram a Declaração Balfour, em 1917, que falava do apoio britânico para a criação de um Estado judeu na região da Palestina. Vários árabes e até mesmo cristãos que moravam no local não gostaram disso, já que na época os judeus eles eram minoria por lá. A guerra acabou e os otomanos também, mas as terras deles foram divididas entre Reino Unido, França, Itália e a Rússia. Um desses pedaços era esse aqui, que ficou chamado de Mandato Britânico da Palestina. É claro que o pessoal de lá não ficou nada feliz, tanto os judeus quanto os árabes, e muitos começaram a se revoltar e brigar com os britânicos nos próximos anos. O pior é que além de começar a brigar contra os britânicos, para eles saírem de lá, eles também começaram a brigar entre si, para ver qual que seria o país que iria surgir depois que os britânicos fossem embora. Também durante esse tempo, a Irmandade Muçulmana expandiu pelo Egito, inclusive aqui pela Península do Sinai, chegando bem na fronteira do mandato britânico. Quando os britânicos saíram, eles deixaram a ONU para resolver, e a ONU propôs um plano de 2 países, que a Irmandade Muçulmana, junto com os outros árabes, não aceitaram. E quando Israel declarou a criação do país, do Estado de Israel, os países árabes em volta invadiram, começando uma guerra.
10 mil membros da Irmandade Muçulmana se voluntariaram para lutar contra Israel, querendo eliminar o Estado judaico de uma vez. Israel venceu a guerra e eles acabaram pegando ainda mais terras. A Jordânia ficou com esse pedaço aqui, conhecido como a Transjordânia, e o Egito ficou com esse outro pedaço aqui, que é conhecido como a Faixa de Gaza. Como o Egito que estava controlando a Faixa de Gaza e a Irmandade estava no Egito, isso abriu as portas para a Irmandade Muçulmana poder ir para lá e criar mais laços e raízes no local. Durante esses anos, a Irmandade continuou apoiando e fazendo resistência contra Israel, através de protestos, greves de funcionários e até fazendo lobby político. Também durante esse tempo surgiu um grupo de resistência da Palestina chamado Movimento de Libertação Nacional da Palestina. As suas siglas em reverso formou o nome curto deles, Fatah. Esse grupo foi formado por árabes que moravam lá no mandato britânico e foram expulsos ou fugiram durante a Guerra Civil, e o objetivo deles era fazer uma resistência armada contra Israel. Também, em 1964, eles criaram no Egito a Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP, que tinha como propósito representar a população palestina pelo mundo, já que eles não tinham um país deles. E também estabelecer, mesmo através de força, um país para os palestinos, no território que um dia tinha sido o mandato britânico da Palestina, tirando aquela parte da Jordânia. E eles também queriam a eliminação do Estado de Israel. Dentro da OLP, eles criaram o Conselho Nacional Palestino, que é tipo um ramo legislativo da OLP, que fazia políticas para a organização e também escolhia o líder deles lá. Aí, em 67, teve a Guerra dos 6 Dias, que teve Israel contra o Egito, a Síria e a Jordânia. E no final, Israel ganhou de novo, capturando ainda mais território, o que fez com que aumentasse ainda mais as tensões entre Israel e as pessoas que viviam em Gaza. Foi nessa hora que o Fatah acabou se unindo com a OLP, e até ganhou posições lá na administração. Tá, mas cadê o Hamas? No mesmo ano, tinha esse cara aqui que vivia em Gaza, o Ahmed Yassin. Ele nasceu numa cidade um pouco ao norte de Gaza, na época era o mandato britânico, e ele e a sua família acabaram fugindo para Gaza durante a Guerra Civil. Quando o guri, ele se acidentou e acabou ficando paraplégico. Foi fazer seus estudos e com o tempo acabou se tornando um líder espiritual. Ele se conectou bastante com o pessoal da Irmandade Muçulmana e acabou criando um ramo dessa Irmandade lá em Gaza, uma organização de caridade chamada Mujama al-Islamiyya, que muitas vezes é citada como a precursora do Hamas. Mesmo com Israel mandando em Gaza durante essa época, eles deixaram que algumas organizações islâmicas pacíficas surgissem e operassem, especialmente porque eles tinham esperanças que eles seriam uma solução palestina melhor do que a OLP, que naquela época ainda fazia uma resistência armada contra Israel, e também puxava mais para o lado marxista. De acordo com essa pesquisa de congresso, Mujama al-Islamiyya foi registrada e aprovada pelo governo de Israel como uma ONG de caridade, e nos próximos anos eles fizeram serviços sociais, construíram mesquitas, escolas, etc. Foram eles que construíram a Universidade de Gaza, com a aprovação de Israel. Por causa disso, essa organização conseguiu crescer bastante em Gaza, ainda mais usando os caminhos que já tinham sido estabelecidos pela Irmandade nas últimas décadas. A Irmandade Muçulmana já tinha sido violenta antes, mas no final da década de 60, o núcleo da Irmandade já estava querendo ser mais pacífico, e muitos extremistas acabaram saindo de Gaza. Mas, como vocês devem imaginar, teve algum momento que essa organização começou a mudar para se tornar o Hamas. E uma das principais influências dessa mudança foi a Revolução do Irã, lá em 1979, quando instalaram um governo islâmico. Isso inspirou muitos árabes das regiões vizinhas a querer instalar também um governo parecido para eles. Alguns acreditam que durante os anos 80, a organização Mujama começou a se envolver com resistência armada. Em 1984, soldados israelenses invadiram algumas mesquitas que a organização fez e, de acordo com eles, encontraram um pequeno armazenamento de armas. Por causa disso, Yassin foi preso, mas depois foi solto em uma troca de prisioneiros. Até o final dos anos 80, Mujama já controlava 40% das mesquitas em Gaza, mas eles ainda eram uma organização pacífica, porém, isso já ia mudar. No decorrer dos anos, Israel assinou um acordo de paz com o Egito e devolveu o Sinai para eles. E também o Egito foi o primeiro país muçulmano a reconhecer a existência de Israel. Mas os palestinos que viviam lá em Israel, principalmente em Gaza e na Cisjordânia, estavam ficando cansados do tratamento de Israel e também da ocupação nesses territórios. Em dezembro de 87, um caminhão do exército de Israel bateu em uma van que levava trabalhadores palestinos lá em Gaza, matando 4 pessoas e ferindo mais 10. Isso foi o gatilho que causou uma grande revolta, conhecida como a Primeira Intifada.
De acordo com esse artigo, alguns membros da Irmandade Muçulmana se encontraram com Yassin, falando para eles se juntarem com a revolta. Mas Majma e a Irmandade já tinham meio que decidido não resistir a Israel violentamente. Então eles acabaram criando um outro ramo separado para focar mais nisso, o Movimento de Resistência Islâmica, que em árabe as suas siglas formam a palavra Hamas, sendo esse nome usado mais oficialmente em 1988, quando eles publicaram um estatuto. Muitas pessoas gostam de salientar algumas partes desse estatuto. Por exemplo, quando fala sobre fazer Israel desaparecer e que a solução do problema da Palestina é o Jihad, a Guerra Santa. Além disso, o Hamas dizia que também queria um país da Palestina com as fronteiras criadas lá pelos britânicos, no mandato deles. E o Yassin se tornou o líder espiritual desse grupo. Em 89, Israel prendeu Yassin, acusando de ordenar a morte de palestinos que ajudaram o exército de Israel. Em 91, o Hamas pela primeira vez organizou um grupo armado chamado Brigada Al-Qassam, mas a OLP e o Fatah ainda eram os maiores movimentos de resistência contra Israel. Porém, isso ia mudar. Com a ajuda dos Estados Unidos, Israel conversou com a OLP e juntos eles fizeram o Acordo de Oslo, que planejou uma gradual criação de um Estado democrático para os palestinos, ou seja, um país para eles, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E eles criaram a Autoridade Nacional Palestina, que é o governo da Palestina, um governo provisório para um futuro país da Palestina. E também mais tarde, no Oslo II, eles criaram o Conselho Legislativo da Palestina, que é o poder legislativo dos palestinos. Então, com isso, eles começaram a ter um presidente eleito por eles e um parlamento também eleito que elege um primeiro-ministro. E os dois compartilham poder para governar a Palestina. Além desse governo mais oficial palestino, nos acordos, a OLP oficialmente deixou de ser uma organização armada contra Israel e começou a apoiar uma solução de dois estados. O Hamas não aceitou nada desses acordos, falando que os palestinos estavam perdendo seus direitos. Então eles meio que acabaram ficando no lugar antigo da OLP, na questão de ser a resistência palestina armada contra Israel. Então, só para a gente colocar tudo no lugar, a gente tem a OLP, que por anos foi uma organização oficial para representar os palestinos pelo mundo, e eles tinham um conselho, que era tipo um mini congresso deles. Nos acordos de Oslo, eles criaram a Autoridade Nacional Palestina como o governo inicial de um futuro país da Palestina, e o parlamento deles. E por fora, outros grupos independentes, como a Irmandade Muçulmana, que surgiu lá no Egito muito tempo atrás, que tinha como propósito ajudar muçulmanos e trazer de volta mais costumes tradicionais, o Fatah, que surgiu como uma resposta da expulsão dos palestinos de Israel, o Majma al-Islamia, que era um ramo da Irmandade e fazia caridades, construía coisas lá em Gaza, e deles veio o Hamas, como uma resposta da primeira intifada, para lutar contra Israel. Beleza, aí chegamos no engenheiro chamado Yahya Ayyash, que se uniu com o Hamas e começou a fazer para eles bombas, que começaram a ser usadas em ataques suicidas, lá em 93. Indo para 97, os Estados Unidos classificam o Hamas como uma organização terrorista, e no mesmo ano, Yassin foi solto em uma troca de prisioneiros. Ele estava ficando cada vez mais popular, tanto quanto Yasser Arafat, o famoso líder palestino que liderou por muitos anos lá a OLP, só que ele era baseado mais na Cisjordânia. Para alguns, Yassin era visto como símbolo de terrorismo, e para outros, um símbolo de resistência. Foi aí que o Hamas começou a chamar a atenção do Irã, que começou a mandar armamentos e dinheiro para eles. E até sediaram várias reuniões do Hamas lá no Irã, prometendo mais apoio. O Hamas até usou bases militares e escritórios lá no Irã e no Líbano. Tudo isso ajudou o Hamas a crescer ainda mais e se tornar uma força militar. Também eles começaram a participar de eleições locais e municipais. A popularidade deles começou a aumentar quando apareceram alguns escândalos de corrupção que até envolveram o Yasser Arafat, que supostamente desviou até $1 bilhão das doações para a Palestina para ele mesmo. Aproveitando dessa fraqueza, Hamas começou a doar 95% dos seus fundos para comunidades palestinas que mais estavam precisando lá em Gaza. Em 2000, teve a segunda intifada, que foi ainda maior e mais violenta do que a primeira, quando muitas pessoas se revoltaram acusando Israel de não estar cumprindo a sua parte nos acordos de Oslo. Israel também foi acusado de praticar limpeza étnica, que seria se livrar de palestinos aos poucos para cada vez dar mais espaço para israelenses judeus. Nessa revolta, o Hamas se uniu ao Fatah para lutar contra Israel. Porém, o Hamas estava mais preparado em Gaza para esse conflito do que o Fatah, porque por muitos anos eles vieram construindo
túneis, que esses túneis merecem seus próprios vídeos. Tem túneis para todos os lados, é tipo uma cidade. E isso tudo ajudou eles a se esconderem e se proteger durante esse conflito. Já o Fatah perderam muitos membros lá em Gaza, abrindo ainda mais espaço para o Hamas. Em 2002, Israel matou um dos líderes militares do Hamas, e em 2004 mataram o Yassin. E vocês imaginam que isso deve ter revoltado muito o pessoal do Hamas, que atacou ainda mais. Uma hora, Israel acabou decidindo sair totalmente de Gaza. Tiraram todos os judeus que moraram lá e até os militares, dando basicamente controle para o pessoal de lá, que foi um dos principais fatores que acabaram com a segunda intifada. É aí que então o Hamas já estava pronto para se tornar não só uma organização paramilitar, como também entrar na política. Para piorar as coisas para o Fatah, o seu famoso líder e símbolo para os palestinos, o Yasser Arafat, morreu. E também, como comentei, perderam muitos membros lá em Gaza no conflito. Ou seja, juntando a morte do líder, a perca de vários membros lá em Gaza e os escândalos de corrupção, fez com que o Hamas basicamente tivesse muito mais influência lá em Gaza. Em 2006, eles foram fazer as eleições entre os palestinos, e todo mundo confiava mais na vitória do Fatah. Mas o Hamas ganhou mais vagas no Conselho Legislativo da Palestina, e isso fez com que o líder do Hamas virasse o primeiro-ministro dos palestinos. Essa eleição foi o começo da briga e a ruptura entre os palestinos da Cisjordânia, que apoiavam mais o Fatah, e os palestinos de Gaza, que apoiavam mais o Hamas. Lembra que nesse governo provisório tem dois líderes principais, o primeiro-ministro e o presidente. O presidente já tinha sido eleito, ele era do Fatah. E agora entra o primeiro-ministro, que é do Hamas. Só que ainda tinha mais um problema. O Hamas ainda não queria reconhecer Israel como um país, e nem deixar de ser uma força armada, como a PLO e o Fatah fizeram nas negociações para a solução de dois estados. Por causa disso, agora o primeiro-ministro da Palestina era o líder de um grupo que era armado e queria a destruição de Israel. Israel e outros países, como os Estados Unidos, não reconheceram esse primeiro-ministro. E Israel impôs um bloqueio no lado deles, lá em Gaza, e o Egito também fez. E o presidente lá da autoridade palestina, o presidente dos palestinos, basicamente, ele removeu o líder do Hamas como primeiro-ministro. Em governos parlamentaristas ou semipresidencialistas, um presidente ou chefe de estado pode fazer isso, mas depende muito. Dá uma olhada nos meus outros vídeos mais sobre esse assunto, se você quiser saber um pouquinho mais. É claro que o primeiro-ministro lá do Hamas não reconheceu essa demissão que o presidente da Palestina fez. E ele continuou a governar, só que lá em Gaza, independentemente. Enquanto isso, o presidente da Palestina estava governando lá na Cisjordânia. Foi aí que o governo da Palestina se dividiu, em Gaza, liderada pelo Hamas, e na Cisjordânia, pelo Fatah, que também, aliás, é o líder da PLO. Então, trancados lá e com a economia caindo, o Irã prometeu doar 250 milhões de dólares para o Hamas e dar ainda mais treinamento militar. Esse bloqueio de Israel também afetou muito o Fatah na Cisjordânia, que enfraqueceu ainda mais. Aí em 2006 teve uma pequena guerra civil entre o Fatah e o Hamas, lá em Gaza. Chegando em 2007, o Hamas ele ganhou essa guerra civil e conseguiu controlar todo o território, expulsando ou até matando todos os palestinos que eram apoiadores do Fatah. Com isso, o bloqueio de Israel em Gaza aumentou e de vez em quando o Hamas atirava mísseis contra Israel. E aí ficou por muito tempo assim. Em 2017, o Hamas alterou seu estatuto para ficar um pouquinho mais moderado, mudando a parte de destruição total de Israel, e até estando mais disposto de talvez concordar com uma solução de dois estados, de acordo com as fronteiras desenhadas lá em 1967. Com o desemprego lá na casa dos 50% em Gaza, Israel começou a dar mais visto de trabalho para palestinos poderem vir trabalhar em Israel, e deixaram dinheiro de outros países entrar lá em Gaza, com o intuito de fazer a economia circular, e alguns dos países que doavam para eles eram o Catar e o Irã. Também o próprio Israel, através do Egito, mandaram dinheiro para tentar fazer mais acordos de paz com o Hamas. Porém, é reportado que o Hamas usou esse dinheiro para melhorar eles mesmos militarmente, fazendo parecer com que Israel tivesse financiado o Hamas. E agora temos a guerra mais recente, e a crise humanitária lá em Gaza, com Israel invadindo, cada vez avançando mais lá pelo norte, e o Egito não deixando os palestinos irem para lá. O Hamas é acusado de usar hospitais e crianças como escudo humano, aproveitando que Israel faz ataques muito fortes. E isso é um mega resumo sobre a história de Hamas. Apesar de ter sido organizado como um grupo para resistir à ocupação de Israel, muitos criticam por eles terem negado muitas das negociações de paz, e também por ter nos seus objetivos mais a aniquilação dos seus inimigos do que a libertação de palestinos. Por causa disso,
e também por usarem muitas táticas cruéis em atacando civis israelenses, ou qualquer um que está no seu caminho, perseguirem cristãos lá em Gaza, se defendendo usando próprios palestinos, fazendo perseguição política de qualquer um que não apoie o Hamas lá em Gaza, sendo palestino ou não, eliminando qualquer tipo de oposição. O Hamas ele é considerado não só como um grupo extremista, mas também como um grupo terrorista por alguns países. E você, o que acha? Será que os dois vão conseguir entrar em algum acordo? Até quando será que essa guerra vai? Será que o Fatah consegue voltar a dominar a política de toda a Palestina? Ou a solução agora é criar 3 países diferentes? Deixe nos seus comentários e por enquanto vou ficando por aqui. Até a próxima!